paz de Deus, meus amados irmãos, queridos irmãos e irmãs. Irmãos, Senhor Deus colocou um desejo no meu coração de estar conversando com os servos de Deus, com as servas de Deus, com pessoas também que frequentam outras denominações, sirva a Deus na Congregação Cristã no Brasil, conhecida como CCB. E senti no meu coração, irmãos, e assim fazer alguns esclarecimentos acerca dos ensinamentos, mandamentos da doutrina que é passada na congregação. Louvado seja Deus. E às vezes quando nós falamos assim, falar para os servos de Deus, as servas de Deus, algumas pessoas eles falam que eles são servos de Deus e servas de Deus, e nós somos o quê? Nós não estamos dizendo que os irmãos que frequentam outras denominações não são servos de Deus e nem servas de Deus. Que na congregação nós temos, irmãos, esse costume, esse bom costume de tratar os servos de Deus e as servas de Deus, ou seja, tratar os membros da congregação cristã como servos e servas de Deus. Então, esse costume às vezes é mal interpretado por algumas pessoas. Então é um costume dentro do meio do povo, como nós falamos, o povo de Deus, ou seja, cada um que está em sua igreja está lá e diz é o povo de Deus. Então, por que, irmãos? Cada um que diante do Senhor, nosso grande Deus, ele se esforce primeiro para adorar a Deus, o Criador, né, de todas as coisas, e o seu santo Filho, Jesus Cristo Nazareno, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas eu quero aqui, irmãos, tirar algumas dúvidas, né? Fazer alguns esclarecimentos, não entrar em contenda, nem discórdia com quem quer que seja. Afinal de contas, o nosso Deus, ele é um Deus democrático. Democracia é o livre-arbítrio, é a escolha. Cada pessoa tem a escolha de sua religião, de seu jeito de viver. As pessoas têm. Evidentemente que um exemplo, quando se fala em país, cada pessoa tem a sua lei do seu país e a constituição do seu país. Que isso, toda a comunidade é inserida naquele contexto. Mas, e se falando de igrejas, cada igreja tem, né, as suas regras. Então eu vou falar um pouco da congregação, como nós falamos, né? Essa graça gloriosa e maravilhosa. Mas eu vou estar falando, irmãos, não é dizendo que as outras denominações também não têm a graça. A graça é de Cristo. A graça é do Santo Filho de Deus, que veio de graça, né? E graça é favor não merecido. Então, toda a humanidade recebeu de Cristo a graça, essa graça santa e pura. Mas eu senti, irmãos, de estar falando alguns pontos, alguma coisa para os nossos irmãos. Isso vai trazer a edificação para nós. Eu quero dizer para os servos de Deus, as servas de Deus, como já falei, e as pessoas que vão estar ouvindo, é simplesmente um esclarecimento e alguns pontos que às vezes as pessoas, irmãos, vê falar que CCB, congregação, é um povo radical, um povo não, irmão. Nós, por misericórdia de Deus, que servimos ao Senhor na congregação, não temos radicalismo e não somos forçados, na verdade, a nada. Nós somos livres, somos um povo livre que servimos ao Senhor por amor e como qualquer denominação, qualquer igreja, né? Que as pessoas estão ali cultuando ao Senhor Deus Todo-Poderoso, cada um no seu entendimento. Então eu quero aqui passar em alguns áudios que o Senhor vai preparar e falar sobre isso, irmãos, sobre como são os ritos na congregação. Também o Senhor Deus, irmãos, vai me dar a graça de falar para os irmãos um pouco da minha história, como o Senhor, por graça e bondade, Ele me chamou nesse caminho, que eu falo nesse caminho, irmãos, mais uma vez repito, não estando discriminando qualquer igreja ou doutrina. Falo nesse caminho porque foi nesse lugar, no meio desse povo, que o Senhor, por misericórdia, abriu a minha mente para entender o Evangelho de Cristo.
o Evangelho de Cristo Jesus. Então o que eu vou falar, irmãos, está referindo-se à minha vida, né? A minha subsistência, a minha existência, nesse caminho santo, aonde eu agradeço ao Senhor, Deus, porque Ele, por misericórdia, Ele teve piedade de mim, abriu minha mente, ainda na minha adolescência, e abriu minha mente para eu entender um pouco da vontade do Senhor Deus na minha vida. E eu vou passar para os irmãos servos de Deus. Espero que os servos de Deus e as servas de Deus e os visitantes, as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, irmãos, que possa ter algum tipo de edificação, de alegria na vida dos irmãos, independente de que igreja seja. Tá certo, meus queridos? E louvado seja Deus. Eu estou aqui, né, falando, essa introdução desse canal que o Senhor está dando a graça de iniciar aí no YouTube, né, irmão? Tem muitos servos de Deus que tem feito canais e esclarecendo, a gente tem aprendido muito também. Mas como já falei, irmãos, vai ser um canal onde eu vou estar contando assim algumas coisas que o Senhor fez na minha vida, falando também da parte doutrinária da congregação, para que os irmãos, as pessoas que têm vontade de ir lá, saibam exatamente como se é formado o corpo ministerial, as orquestras, o andamento da obra de Deus e todas as coisas, irmãos, com a maior simplicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me sinto muito feliz, irmãos, por servir a Deus no meio desse povo maravilhoso. Como já falei, não discriminando outros povos, não, porque eu vivo entre esse povo. Tá bom, meus queridos? Então, louvado seja Deus, irmãos. Esse é o meu primeiro vídeo, né? Os servos de Deus. Eu vou estar primeiro fazendo alguns vídeos, depois vou estar, irmãos, colocando na plataforma do YouTube. Louvado seja Deus. Os servos de Deus estão ouvindo muitas obras também que o Senhor tem feito na nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Orem a Deus por nós, por mim, pela minha esposa, nossos filhos, noras. O Senhor tem feito muita obra na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Tá bom, meus queridos? Vou contar um pouco da minha história também para os irmãos. Então, Deus preparar, gostar, passa o vídeo para os irmãos, para os amigos, para ouvirem também. Se os irmãos acharem que trouxe alguma edificação, tá bom? Deus que abençoe e a paz de Deus para todos.